Luciano? Ô, Bruno, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeito. E você, tudo tranquilo? Ótimo, tá bom. Tecnologia é assim, pessoal. Problemas técnicos acontecem, a gente vai levando e tocando a vida. Então a Isabela teve um probleminha de áudio aí, mas a gente está aqui exatamente como bom soldado para cobrir essas baixas, tá bom? Então estou aqui com o Luciano, um querido amigo, Luciano, que também é ex-aluno de Harvard, fez o OPM da Harvard Business School, que é um dos cursos mais prestigiados aí de gestão de negócios, enfim. Então, o Luciano também é um cara que já estudou no MIT, consultor de negócios para várias empresas, enfim, tem também uma parte de mentoria muito forte em Harvard e MIT. Então, um cara muito antenado com tudo que está acontecendo, não só no mercado brasileiro, mas também no mercado global, né? O Luciano teve também na Índia, né, Luciano? Você vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso em janeiro, numa missão de empresários brasileiros, enfim, rodou aí grandes cidades da Índia, Nova Delhi, foi a Mumbai também, para a parte de captação de investimentos. Enfim, então, é uma pessoa extremamente qualificada para falar com a gente sobre o tema de hoje, que é a relação da pandemia da Covid-19 com relação aos investimentos, aos negócios, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, Luciano, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Com certeza, eu sei que o mercado está muito agitado. Então, a gente vai encontrar um tempinho na agenda é sempre difícil, né? E eu te faço a primeira pergunta, Luciano. Imagina. Obrigado você, Bruno. Obrigado pela introdução, obrigado você pela gentileza, pelo excelente trabalho que o New Law tem feito, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também. A iniciativa capitaneada aí por você e por esse time maravilhoso. Agradecer a Isabela, e pena que ela não pôde estar aqui com a gente por problemas técnicos, e ressaltar aí que é sempre uma oportunidade boa de estar falando com o meio jurídico, com o meio empresarial, que são muito ligados e são fundamentais para esse momento aqui da economia, não só no Brasil, como no mundo, né? Não, perfeito, exatamente. E a gente começa essa nossa live com uma pergunta que é a pergunta mais de espectro mais amplo, mais global. Como é que você vê a pandemia da Covid-19 em relação aos investimentos e, sobretudo, comparado a crises anteriores, né? A gente não é a primeira pandemia que a gente vive, né? A gente teve a pandemia do H1N1, pandemia do SARS, enfim. Mas não foram pandemias de ordem sanitária, de ordem de saúde tão graves quanto essa, por conta desse lockdown global, né? A gente viu agora o lockdown da Índia. 1,3 bilhão de pessoas em casa, o maior lockdown do planeta, nem a China conseguiu fazer isso. Então, assim, como é que você vê essa crise econômica por conta dessa crise de saúde comparado às crises anteriores? Bacana. Bruno, vamos fazer um pouquinho, então acho que ponto é muito importante, empresário, advogados, para todo mundo que está no mercado, entender um pouco melhor a situação. Nós tivemos um call na terça-feira pela manhã e repetimos ele na terça-feira no final do dia com o reitor da Harvard Business School, com especialistas em crise. Quem sabe, eu participo aí de mais de 50 conselhos de empresa, trabalhando 22 horas. Eu estou me sentindo um profissional de saúde nesse momento, só que de saúde financeira das empresas, né? Trabalhando 22 horas, calls na madrugada, que é a nossa operação da Itália, a nossa operação da Índia, Estados Unidos. Tive agora de manhã um call com os Estados Unidos e Brasil novamente. O que a gente tem que olhar, Bruno? Para nós que somos empresários, somos seres humanos e vivemos o mundo empresarial, e aqui eu vou sempre falar mais do viés do mundo. Claro que a gente vai fazer algumas apologias à nossa situação pessoal, mas principalmente o que talvez a gente não tenha vivido nessa crise, que talvez seja diferente dessa crise em relação às outras crises, é que a gente tem um espectro global que a gente já teve no passado. O que a gente não teve foi no último século. Então, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que pode se assemelhar um pouco isso daqui. Se a gente volta mais na história, nós tivemos outras pandemias, como a peste negra, teve outros momentos desses. O que nós não tínhamos é a nossa geração vivido, a nossa geração que está no comando das empresas, comando dos países, comando dos negócios, vivido este momento. Então, ele é um momento novo neste aspecto sanitário. Quando a gente olha, e a gente discutiu muito isso com o pessoal de Harvard, estamos discutindo isso muito no Conselho das Empresas, quando a gente olha uma situação que a gente está vivendo, todo mundo
encara todos os dias esse tipo de desafio na sua empresa. O que é diferente dessa crise para as outras crises? Então vamos pegar a crise do taxista. Né? Há poucos anos a gente viu a crise do taxista, que ele teve lá o vírus dele chamado Uber, invadiu o mercado dele, deu um lockdown no mercado dele. Eles pararam, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde você vive, pararam o Rio de Janeiro, tentaram matar o vírus até com paulada, com pedrada nos carros. Por quê? Mas era uma crise setorial. O diferente de agora é que ela é uma crise global. Então, ela é uma crise, hoje eu tive até se você entrar na Bloomberg, você vai pegar lá um gráfico, ela é uma crise do primeiro mundo. Então, quando a gente teve a crise do Ebola, era uma crise da África. Quando você teve uma crise HN1, ela pegava crianças. Então, ela está pegando principalmente o primeiro mundo e principalmente os decisores, porque são as pessoas que viajaram, que estão sendo pegas nessa primeira onda. Eu estava na Itália, nos dias que explodiu lá, consegui sair a tempo, me coloquei em quarentena no Brasil, tive que cancelar compromissos em Londres, compromissos na Índia na semana seguinte, porque eu me coloquei em quarentena. O que significa isso? A gente tem uma crise diferente. A gente tem hoje de manhã anunciado o do Johnson, lá da Inglaterra, o primeiro-ministro testado positivo também. Então a gente tem uma crise diferente nesse aspecto. A gente não sabe o quanto ela dura, a gente não sabe o tamanho dela, ela pega os decisores, pega o mundo todo. Você tem que tomar decisões políticas diferenciadas do que tomar de decisão dela. E ela vem com uma crise como se fosse a crise da globalização. Talvez fosse esse o nome que vai ser dado nos capítulos da história daqui a alguns anos, quando nossos netos estudarem esse momento de história que nós estamos vivendo, que é a crise de uma globalização, quer dizer, ela pegou todo mundo. Tem empresas que estavam preparadas, empresas que não estavam preparadas. Quem assiste minhas palestras, os meus comentários no Brasil ou ao redor do mundo, vê que eu falo disso desde 2018, desde janeiro de 2018, eu coloco que os Estados Unidos estava no Brasil estava embaixo, a gente ia ter troca, a gente ia ter uma crise. O trabalho que eu faço com um palco, algumas vezes, a gente falava muito disso, o Ricardo falava, eu falava, quer dizer, a gente tinha essa noção. A The Economist coloca aí essa crise na capa da The Economist em 2018, segundo semestre de 2018. A gente só não sabia o dia, a hora e o gatilho que seria essa crise financeira. O que a gente tem? Ela podia ser a guerra com o Irã, ela podia ser a crise fiscal de trade com a China, ela podia ser o impeachment do Trump, ela podia ser uma série de gatilhos. Qual foi o gatilho? Uma pandemia global, que não tem solução ainda. Que ninguém esperava, né? Que ninguém esperava, não estava no radar de ninguém. Ela podia ser um cyber-ataque que está no nosso radar. Então, assim, quem tinha um mapa de crise e quem se preparou para a recessão, que já era anunciada, quer dizer, ela não era não anunciada, ela já era anunciada, só não se sabia qual seria o gatilho, está muito bem nesse momento. Quem não se preparou, como é que a gente se prepara? Essas são as grandes perguntas das empresas, dos empresários e dos decisores, dos líderes que somos nós. Seja você um advogado, em frente ao teu escritório, em frente ao teu cliente, você vai ter que liderar processos nesse momento. Sejamos nós na área financeira, na área dos investidores, seja empresários na área operacional das empresas, seja você um líder de um hospital, como que os líderes reagem? Esse é o grande ponto. Eu vi você falando ontem com um grande líder, que é o David lá, o reitor da parte da Harvard Law School no Executive Education, inclusive com que tem um programa excelente de liderança, do qual você já fez parte, você como um grande líder. Quer dizer, nós vamos ter que tomar decisões, e a grande dúvida é como você tem um mapa de incertezas maiores, e quando a gente trabalha no cenário chamado de VUCA, que é de vulnerabilidade, de incerteza, de ambiguidades, a gente está vivendo uma ambiguidade muito grande, né? Vidas ou dinheiro? Na verdade, não é nem vidas nem dinheiro, é vidas e dinheiro. Nós vamos ter que tomar solução olhando os dois aspectos, não é um ou outro, Perfeito. Não é polarizado, não é um ponto da balança ou outro ponto da balança. Quer dizer, como que a gente toma decisões juntando esse pacote? Então, a gente vai lidar com uma situação chamada de trade-off. Eu tenho dois pontos importantes e como que eu equalizo, eu balanceio, qual que eu priorizo um pouco mais no momento, um pouco mais no outro. Então, a gente viu no Brasil aí nas últimas semanas, nos últimos dias, né? Eu brinco, antigamente a gente falava em planejamento de 5 anos, passamos a planejamento de 1 ano,
hoje estamos fazendo planejamento 2 vezes ao dia, né? Então, o que muda dentro desse panorama de crise é a velocidade e a globalização dela. Então, antes a gente conseguia tomar decisões de manhã para 5 anos, depois a gente passou a tomar para 1 ano. A gente, no ano passado, trabalhou nas nossas empresas, a gente trabalhou com planejamento mensal, num processo chamado Blitzscaling, que é quando você tem o crescimento exponencial, que é o que acontece com o vírus. É um crescimento exponencial para o mal, não para o bem. Mas como que você toma a decisão hoje? Então, a sua visibilidade de planejamento é planejamento diário. E 2 vezes ao dia. Porque o que você toma a decisão de manhã, muitas vezes no anúncio do Dória, do Bolsonaro, do Trump ou do mercado financeiro, você tem que tomar uma nova atitude durante o dia. Então, assim, o que muda dessa crise para o nosso processo de vida, eu diria que é nada. A gente vai ter que continuar se adaptando, nós vamos ter que continuar trabalhando com cenários imprevisíveis, vão colocar desafios para a gente no dia a dia, e nós, empresários ou juristas que estamos aqui nessa sala, sempre tivemos que lidar com isso. Com o imprevisível, com fatos novos, com coisas que aconteciam de manhã, à tarde e à noite. O tamanho dessa crise não é mais uma crise setorial, ela é uma crise global. Essa é a diferença. Exato. Eu estava até fazendo uma live, né, no início da semana com a Isabela, falando um pouco sobre isso pelo lado da advocacia, né? E estava até... E uma coisa que assim é fato, e não só acontece comigo, mas eu tenho certeza com todos os colegas, que a palavra de ordem agora é gerenciamento de crise, né? Tá todo mundo nesse viés agora. Por quê? Vem essa crise louca, e essa vai ser a minha segunda pergunta, que chega sem avisar, como você bem disse, né? Era previsível, talvez para as grandes empresas, para um mercado mais internacional, mas para as médias e pequenas ninguém fazia ideia do que ia acontecer, sobretudo com uma crise de origem biológica com um inimigo invisível, né? E que não tem vacina. Então, você é um cenário que a gente não sabe para onde vai, não sabe quando acaba, como você bem disse. A China agora vive uma segunda onda de contaminação. Ontem fechou as fronteiras para estrangeiro. Então, quem é estrangeiro não entra na China, porque eles estão com medo do chamado contágio importado, né? Que foi o que aconteceu com o Brasil, com as pessoas vindo da Itália e Estados Unidos, né? Logo após o Carnaval. O primeiro caso foi dia 26 de fevereiro, aqui no Brasil, oficial. E esse é o grande medo. E as pequenas e médias empresas não têm noção alguma do tamanho desse problema. E aí vem uma pergunta, né? E o que eu venho enfrentando, eu tenho certeza que todo mundo vem enfrentando, são clientes desesperados perguntando o que a gente faz, como lidar com os nossos contratos de trabalho, né, com os nossos colaboradores, o que eu faço. Aí você tem uma MP 927, que falava sobre a suspensão do contrato de trabalho, que foi revogado, o artigo 18, um dia depois, pela MP 928. Agora fala-se uma nova MP que ainda não saiu, já se passou aí um lapso de uns 3, 4 dias. Ou seja, lá também em Brasília, o cenário também é um pouco confuso, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Estamos esperando uma posição para poder realmente orientar os clientes. Então, o que eles estão fazendo são acordos diretamente ali com sindicatos, né, de categoria, enquanto a MP não sai, mas pode ser que a MP seja mais benéfica. Então, está esse cenário muito confuso. E eu pergunto para você, na tua visão como empresário, como conselheiro de empresas, na questão das pequenas e médias empresas, qual você vê aí o principal problema? Como é que pode ser a solução na parte de investimento? Tá. Bruno, é legal a gente olhar de uma forma bem pontual o seu negócio, cada um olhando o seu negócio aqui. Independente se você é pequena, se você é média ou se você é grande, a primeira estratégia para o empresário é proteger o caixa. O caixa é rei, né? Cash is king. Na crise, caixa é Deus. Ou seja, as empresas só quebram pelo caixa. Então, a sua proteção do caixa, onde eu estava conversando em 2 conselhos grandes, estava conversando com o pessoal da Mercedes, inclusive na Alemanha, todo mundo tendo que proteger o caixa. Esse é o grande desafio, proteger o caixa. Então, o que você vai ter que tomar de medidas é a proteção imediata de caixa. Usando medidas jurídicas, usando medidas legais, usando medidas administrativas, usando medidas gerenciais, de gestão para proteger o caixa. Se você proteger o seu caixa, o seu negócio passa por esse momento. Quando a gente olha na proteção do caixa, você vai ter que entrar num processo muito forte de renegociações,
Então, renegociação com fornecedores, renegociações com funcionários, renegociação de aluguel, de financiamentos. Ou seja, a gente vai ver um grande processo de renegociação. Esse é o grande ponto do gestor de pequena e média. Você vai estar provavelmente com a sua porta fechada. O que é o outro grande ponto que nós vamos ter que olhar? Além de proteger o caixa, é entender que seu negócio nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais a humanidade será a mesma. Todo esse efeito leva a gente para uma evolução. Então, assim, o que a gente sempre coloca nos processos de reestruturação de empresa, de reestruturação de investimentos, eu dentro dos conselhos, fazendo isso ontem, conversando na Índia também, conversando nos Estados Unidos, conversando aqui no Brasil, com pequenas e médias, com grandes empresas, o mundo mudou. A cabeça do ser humano mudou. A gente tem dentro da neurociência, você comentou lá a neurociência do MIT, onde a gente faz parte do processo lá dentro, o nosso cérebro se transforma, ele tem a neuroplastia em 21 dias. Ou seja, após uma quarentena de 21 dias, toda a humanidade vai mudar. Então, o teu consumidor vai mudar, o teu fornecedor vai mudar, o teu cliente vai mudar, você vai mudar, a tua família vai mudar. Esse processo de mudança mental muda completamente o mercado. Então, o seu negócio nunca mais, se você é um advogado, os teus clientes nunca mais vão ser o mesmo, os seus processos não vão ser o mesmo, os juízes não serão os mesmos, as decisões dos tribunais não serão as mesmas, novos fatos vêm para a mesa. Então, o importante é você não tentar voltar para o que era, mas sim já aproveitar a onda e evoluir para o que vai ser. Aqui eu vou recomendar um livro, Organizações Exponenciais, um outro livro muito importante para esse momento é Quem Mexeu no Seu Queijo. Quando a gente foi fazer a operação da International Paper no Brasil, compra da International Paper, comprando shampoo, papel e celulose, nós éramos do lado do time de shampoo, papel e celulose, preparando uma organização de 40 anos muito tradicional para venda. E o que a gente deu? O que o Odair Garcia, que era o presidente da companhia naquele momento, presidente e CEO, ele acumulava os dois cargos, foi quem mexeu no seu queijo. Por quê? Como é que você vai viver o processo de mudança? Eu já trabalhava muito na minha mentoria com mais de 500 empresários no Brasil. A questão do always beta. Ou seja, o mundo está mudando constantemente. A sua empresa já estava morta. Se não fosse pelo coronavírus, seria por uma nova tecnologia, seria pelo seu concorrente, você já ia ter que se reinventar todos os dias. O New Law, você já tinha essa iniciativa reinventando o mercado jurídico todos os dias. Até se reacende o mercado jurídico nesse momento. Quer dizer, a função do advogado passa a ser mais do que nunca fundamental para a reestruturação de uma empresa, passa nunca a ser mais fundamental. Luciano, não só a advocacia como um todo, mas algumas áreas do direito. Te dou só um exemplo, te interrompendo, mas é importante. Direito do trabalho, que muita gente quase decretou a morte do direito do trabalho com a reforma trabalhista, chegaram até a falar em extinção de vários trabalhos por conta da ausência de novos processos e tal, reacendeu completamente agora. Não sei se temporariamente ou não, mas enfim, a fase agora, para quem é advogado de trabalho, é um oceano extremamente interessante, porque tem que fazer toda a parte de renegociação de contrato com o colaborador, como você falou, e todos os reflexos trabalhistas que a Covid-19 já estão impactando. Então, realmente, são áreas novas, M&A também, recuperação de empresa, tudo isso se abre para a advocacia. Né? Então, o grande ponto é pensar nisso como um processo evolutivo, o que ele é, que ele já aconteceu várias vezes na humanidade, vai acontecer outras. Então, a sua empresa vai ter que se reestruturar para um novo negócio. Proteger o caixa. Começou a pensar já na estruturação nova da sua empresa, na reestruturação dela para um novo negócio. Um outro ponto importante, Bruno. Negócios nascem e negócios morrem. Nem todas as empresas sobreviverão. Como não sobreviveriam à transformação tecnológica, a uma série de outros fatores que não seriam o vírus. Talvez acelerou o processo de algumas empresas morrerem e acelerou o processo de outras nascerem. Então eu vejo negócios que estão sofrendo por mal e negócios que estão sofrendo por bem. Então o pessoal que tem lá telemedicina, eu estava numa reunião com médicos do Einstein essa semana, reestruturando e lançando uma nova área de inovação, onde a telemedicina, todo aquele processo que você tinha de nascimento da telemedicina, teve que se acelerar no processo. Então empresas que estavam na área de telemedicina ganhar uma nova vida. Então, o que você vai ter que olhar dentro do teu negócio, e aí vale para pequenas e médias, para grande, para profissional liberal, para o motorista do Uber, para a tia do cafezinho,
quais partes do seu negócio ganham potencial e quais perdem. Eu gosto de usar, lembra aquele filme daquele cara que caiu e prendeu o braço, e ele teve que tomar a decisão de cortar o Sim, braço? 27 horas, uma coisa assim. Isso, ele inclusive Eu não me lembro agora, mas é mais ou menos esse o nome. ele teve que se reinventar. Ele teve que tomar a decisão de matar uma parte do corpo dele. Então, eu tenho empresas do meu ecossistema, empresas que eu sou investidor, empresas que eu sou conselheiro, que vão morrer. Tem empresas americanas que vão morrer, empresas brasileiras que vão morrer, empresas indianas ao redor do mundo. Empresas brasileiras, empresas indianas e americanas que vão crescer muito. Então, o que você tem que tomar um novo posicionamento? Não adianta ficar chorando pela empresa que vai morrer. O que você tem que usar? Técnicas jurídicas, técnicas de gestão para minimizar o impacto dessa morte e, simultaneamente, já pegar velocidade e acelerar as partes do seu negócio que vão sobreviver. Então, o restaurante vai ter, todo mundo vai ter que se adaptar, o restaurante vai ter que matar lá, talvez, o salão dele grande e acelerar a questão online e de entrega. Eu estou vendo o supermercado que está matando a loja física e fazendo pontos de distribuição dentro de condomínios. Isso já era um processo que ele tinha lá atrás pensado, estava começando a embrionar e ele acelerou agora. Então, hoje, você ter dentro de um condomínio um ponto de coleta de alimentos virou uma super estratégia. Então, o que vai acelerar? O processo de inovação e o processo de transformação. Agora, se você ficar apegado realmente ao que era, vai sofrer. Porque o que era morreu. O que era nunca mais será o mesmo. Seria pelo coronavírus, seria por uma tecnologia, seria por mobilidade, por qualquer outra situação. O que a gente tem é um processo acelerado, um processo potencializado pelo vírus. Por outro lado, você está tendo tempo de estar dentro da sua casa pensando no teu negócio. Então, deixa a cerveja de lado, deixa o churrasco de lado e acelera o processo de tomada de decisão de transformação no teu negócio. Tenho vários amigos fazendo aí lives, nós estamos fazendo live, coisa que a gente não estaria fazendo em outro momento aqui, estaríamos trabalhando nas nossas empresas. Estou trabalhando 20, 22 horas ajudando essas empresas a se transformarem, porque é um processo de transformação. Agora, se você quiser voltar para o processo da sua empresa, como ele era há 15 dias atrás, 60 dias atrás, você está lascado, não vai conseguir, porque o mercado andou. O mercado é um novo mercado, e quando saímos da quarentena no Brasil, na China, na Índia, na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o mundo vai ser diferente. É verdade. Então, se transforme. Aproveite para se transformar, seja você pequena, média ou grande, todos os planejamentos estratégicos de empresas, 100% deles no mundo vão ter que ser transformados. Porque todos os fundamentos da economia foram transformados. Então, é mais ou menos como se a gente estivesse num jogo de baralho, pegaram o nosso baralho, embaralharam de novo e avisaram, não é mais truco, agora é cacheta, agora é pôquer. Então, mudaram as regras e mudou o jogo. O que continua mesmo? O baralho. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa pagar as contas da família, precisamos viver, precisamos ganhar escala. O que é importante nesse momento? O que se preserva? Luciano, mas se tudo transformou, o que se preserva? O que se preserva são os valores. Você vai ter que pegar aquilo que você tem de valores para a sua empresa, para o seu negócio, e se fortalecer nele. Então, como a gente, por exemplo, no meu negócio, nós temos lá um dos valores, a legalidade. Ele mais do que nunca é fundamental. Estamos aqui num ambiente de juristas falando sobre isso, de advogados. A legalidade se torna cada vez mais fundamental. O ambiente de transparência. Na liderança, nesse momento, transparência é cada vez mais fundamental. A questão de participar em ecossistemas. Ele se fortalece, não em ecossistemas presenciais, mas os ecossistemas virtuais. Eu tinha uma reunião por semana com os meus regionais, os meus escritórios regionais ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Estamos fazendo 3 por semana, ou seja, fortaleceu o nosso ecossistema. Nós temos um outro que é a meritocracia. Cada vez mais quem tiver mérito em transformar, em se adaptar, a gente vem de um processo evolutivo darwiniano, que as empresas tinham que se adaptar, nada mais é do que mais um desafio de adaptação. Então, o processo de adaptação, a única coisa que às vezes podia se adaptar mais lentamente, agora a gente tem que se adaptar mais rapidamente.
Antes, o que ia ditar a transformação era a dinâmica de mercado e de tecnologia. Nós temos um trave biológico ditando a situação. Então, esse processo continua dentro do processo. Eu estava ontem, e exatamente isso, conversando, como você disse, fazendo uma entrevista com o vice-reitor da Faculdade de Direito de Harvard, David Wilkins, enfim, que palestrou no nosso evento presencial no ano passado, no New Law Annual Meeting. Até te fizeram uma pergunta agora se essa live ela fica salva. Ela fica, sim, por 24 horas no Stories do Instagram, mas ela também vai ser extraída para o IGTV, então ela fica ad eterno, vamos dizer assim, e o áudio também ele vai para o nosso podcast no Spotify, e o vídeo também vai para o YouTube. Então a gente está em todas as plataformas com essa live de hoje, todas as outras lives do New Law, tanto as anteriores quanto as futuras, elas vão ser exibidas nesses formatos todos, tá? Para não ter nenhum tipo de problema. Mas o que eu estava falando é o seguinte, então eu conversei muito com o David ontem exatamente sobre isso, a preocupação dele com relação ao futuro, né? Enfim, com um viés mais para a advocacia, mas ele me disse e conversou muito com, não sei se você conhece o Ron Dolin. O Ron Dolin é professor da Harvard Law School, mas o mais interessante do que isso é que ele é um dos fundadores da Google. Ele é o funcionário número 47 da Google. Então, um cara que estava no início, depois saiu, enfim, botou muito dinheiro no bolso e aí foi fazer direito. E aí um cara com uma cabeça fantástica, e aí convidaram ele para ser professor, e ele está lá na Harvard Law School hoje, mas é um cara com background de tecnologia, surrealmente bom. Eu tive com ele em 2018, ele participou do nosso evento, que foi o evento embrionário do que é o New Law hoje, né? Foi um evento na Harvard Law School de 5 dias, para mais 70 brasileiros e fora os estudantes lá, então a gente fechou a faculdade durante 5 dias, foi uma coisa revolucionária, a gente fez, e o New Law nasceu dali. Mas o Ron Dolin estava falando muito isso com o David Wilkins, que o David me contou ontem, sobre essa transição realmente para o online, né? Como isso já está mudando por uma obrigação, que eu até brinco muito com isso. O home office antigamente era para quem queria fazer, para quem tinha disponibilidade, para quem não precisava ir ao escritório. Agora se tornou obrigatório. Então, da noite para o dia, você tem que criar a estrutura, e não é só a estrutura de ter um notebook, uma impressora e uma boa conexão de Wi-Fi, que no mundo inteiro agora está difícil, porque a internet está sobrecarregada no planeta inteiro. Você vê que até as lives estão tão difíceis, enfim. E aí entra até um ponto, Bruno. Pesado. Entra até um ponto. Por exemplo, quando a gente faz análise de crise, e aqui até fazer um exercício com vocês que estão aqui online com a gente, ou que vai estar assistindo a gente depois, quando a gente faz cenários de crise, a gente faz cenários. Então, o que eu comecei a trabalhar? Eu já trabalho online desde 2012, todo o meu grupo, pela questão dos escritórios no mundo todo, a gente já trabalhava muito online. Então, a gente não teve sacrifício para o online. As nossas reuniões já eram online, eu já tive sócios que entraram e associados que entraram e saíram, sem eu nunca conhecer presencial, só online. O que acontece agora? Eu vou ter um exercício hoje à tarde com todo o meu grupo para fazer uma análise de risco. Nós temos uma associada que cuida de cybercrime de um dos grandes bancos americanos. Tá? E o ponto que a gente vê, por exemplo, de risco é um cyberataque. Imagina hoje, então, o exercício que eu vou fazer com a minha equipe hoje à tarde, até para exercício de contingência, imagina hoje que estamos em quarentena, todos estamos dependendo 100% da conexão de internet para nos comunicarmos e continuarmos fazendo o negócio. Imagina se, em vez de uma ruptura logística, que a gente está falando de caminhões, estradas, a gente tem uma ruptura de logística de dados. Uma ruptura de internet. Como é que a gente começa a operar amanhã cedo? Então, o meu grupo todo vai trabalhar, hoje 32 pessoas do meu comitê de gestão de crise, trabalhando à tarde, para a gente já estar preparados, até para orientar os clientes, se cair a internet, como é que a gente vai operar. Né? Por exemplo, tem uma situação que é um satélite lançado em 2017, que está no ar, em operação, mas que ele é capaz de transmitir internet gratuita para o Brasil todo. Ele foi lançado pela Embratel, só que ele tem um embargo lá de poder abrir esse sinal por uma questão jurídica. Mas ele é um ponto que talvez o governo vai ter que estar usando isso na manga como uma alternativa. Os países todos vão ter que pensar em alternativas, porque o grande risco, por exemplo, Bruno, quando a gente fala de recuperação, de reestruturação, de cenários, como é que isso daqui vai se evoluir ali para frente. Luciano, a pergunta em todos os meus conselhos, quando acaba, quando a gente retorna, é 30, 60, 90, 180. O grande perigo nosso é o chamado double down, ou seja, é quando a gente vier, ou se vier no meio do caminho, uma notícia negativa nova.
por exemplo, uma nova guerra, um novo atentado terrorista, um apagão da internet. Já no mercado completamente abalado, né? Então, hoje o ponto importante legal, eu tenho cenários positivos de retomada, mas eu tenho também um cenário. Se o vírus tem um rebote na China, nós estamos assistindo isso, quer dizer, como é que é o rebound na China? Você é um cara conectado, a gente até agradeço sempre todo esse apoio tecnológico que você dá como um dos melhores advogados internacionais do Brasil, com essa conexão que você tem com os líderes da ordem dos advogados da China, da Rússia, da Índia, onde nós estivemos juntos. Quer dizer, como é que a gente começa a olhar o recovery disso? Ou se existiu uma segunda recaída, um segundo problema, uma adaptação do vírus ao mercado brasileiro, isso se estenda de forma diferente, como é que a gente reage nisso? Porque o mercado é dinâmico. O que a gente tem discutido é realmente isso. Essa dinâmica é diária agora. Todo o planejamento é diário. E eu já discutia isso muito, que é a questão do always beta, as empresas de tecnologia discutem isso. É um fato novo todo dia, um fato novo a cada hora. Na segunda-feira, para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma reunião de conselho. No meio da reunião de conselho, já com o cenário traçado para os 4 meses da medida da trabalhista. No meio da reunião, das pessoas levanta a mão e fala: Luciano, acabou de sair a revogação. Ou seja, no meio da reunião, o planejamento que a gente tinha feito morreu. Não faça nada agora, porque ainda vai sair uma nova. Então, segura. Vamos refazer o planejamento, já sabendo a ordem é segurar. Entre hoje e segunda-feira nasce uma nova, entendeu? Provavelmente hoje à exato. tarde. Se é que nesse momento eu estou com a televisão ligada aqui, acompanhando o tempo todo, saber se já não saiu, porque às vezes a nossa notícia está velha aqui. É verdade. Porque o jornal era diário, o que a gente tem que fazer é assistir isso daí constantemente. E aí entra um ponto importante, Bruno, falando de pequenas e médias, de empresas também, que é a nossa saúde mental e o nosso processo de decisão. Nós temos que tomar nesse momento uma decisão muito importante da onde a gente vai ter fonte de notícia. Estou vendo o Carlos Arruda entrando aqui, amigo de Harvard também, presidente do líder da Flórida, uma cabeça fantástica. Carlos, obrigado por estar aqui. Desculpa não ter conseguido entrar na live do sábado. Eu estava em reunião emergencial de um conselho. Ô, Luciano, eu vou só pegar meu carregador. Continua falando aí. Está aqui do meu lado, peraí. O que é o importante a gente fazer? Escolher um veículo de comunicação e nos concentrarmos nele. Porque é um excesso de informação. Se você começa a assistir 20, 30 vezes a mesma notícia em cada grupo de WhatsApp, em cada jornal, o seu cérebro ele vai entrar em canseira. Ele vai entrar em estresse, em fadiga, em burnout. Então, 2 situações que nós discutimos dentro desse grupo da Harvard, que abriu um grupo só para gestão de crise dentro da Harvard Business School, só para luminais. Tínhamos 2.000 pessoas lá na terça-feira. Vai ser um programa que a Harvard está fazendo a cada semana, nos ajudando como líderes a tomar decisões. Um ponto é não deixar a gente cansar mentalmente. Como é que você faz isso? Número 1, escolhe um único veículo de comunicação. Assiste ele no máximo 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. Como se fosse uma dose de remédio. Porque se você ficar com excesso de informação, o teu cérebro cansa. Segunda coisa, meditação, oração, né? E leitura. Um veículo confiável. Não o grupo do WhatsApp, do churrasco e do futebol. Exato. Eu estava vendo uma matéria da Mental Health Foundation, a Fundação de Saúde Mental, inglesa, e falando exatamente isso. Somente consulte órgãos de informação confiáveis, como a OMS, por exemplo, enfim. Porque grupo de WhatsApp ou qualquer tipo desses sites terroristas, vamos dizer assim, de informação, vai tomar decisão errada. Só vão te colocar para baixo. E até te levar até depressão, né? Que realmente é uma situação de confinamento que você tem que trabalhar a tua mente muito bem, né? Esse é o grande problema. Você tem que pensar, eu estou preso ou eu estou protegido? Eu acho que é o copo meio cheio, meio vazio, né? Eu acho que é isso. Isso. O segundo ponto é, escolha um veículo que não tenha linha política, mas sim linha técnica. Então, para nós aqui, nós estamos falando numa live de um ambiente empresarial e de um ambiente de advogados. Escolhe lá a Bloomberg, escolhe o Valor Econômico, linhas que tenham situações que você vai precisar tomar no seu dia a dia. Olhe os casos de outras empresas que estão tomando decisões. Mas numa linha mais técnica. Se atente a fatos e não a julgamentos.
tire o seu julgamento dentro do seu conselho, dentro de um grupo de mentoria, dentro de um grupo de empresários lá, a CDL da tua região, ou a Câmara Americana de Comércio, ou a OAB, ou o New Law Institute, quer dizer, vem para esses espaços. Eu vou estar fazendo uma vez por semana uma mentoria gratuita para as pessoas trazerem perguntas e a gente discutir cenários. Até convido você, Bruno, para a gente falar juntos na semana que vem. É um prazer. Então, como é que a gente começa a tomar esse processo decisório escolhendo um veículo sério só para acompanhar? A outra coisa que é muito recomendado nesse momento é não tentar ser super-homem, gente. Nós vamos cansar. Eu me canso, você se cansa. São uma situação de estresse. As pessoas estão dentro de um ambiente mais restrito fisicamente, não mentalmente, porque mentalmente a gente está aí na rede social se distraindo, fazendo as coisas, mas o grande ponto que você vai ter que trabalhar é a sua questão de se dar folga em alguns momentos. A gente estava conversando esses dias num grupo que eu participo com um astronauta. E esse astronauta contava que o grande estresse de estar numa cápsula internacional é porque você está ligado 24 horas por dia. Você não tem alta. Só 24 horas por dia. Temos a comunicação com os outros seres humanos do planeta Terra, né? Mas não podemos tocar os seres humanos do planeta Terra. Você está tendo que cuidar de alimentação, filho, mulher, marido, energia elétrica dentro da sua casa. Vai ter momentos que você vai ter que precisar se permitir. Se permita parar. Né? Eu brinco agora, acabei de mandar entregar um barril de chopp aqui na minha casa. Final de semana eu vou tomar o meu chopp dentro de casa, eu vou tomar meu choppinho aqui na minha chopeira do lado da minha piscina. Porque eu vou ter que parar em alguns momentos. Isso é fundamental, Luciano. A gente não pode achar que por estar em casa o dia inteiro, que não tem final de semana, né? Porque parece que não tem ao fim da noite, né? mas... Que horas são, que dia é, né? A gente não sabe, dia da semana. Uhum. E aí um ponto importante, Bruno. E da rotina. Rotina. Então, ó, eu estou no escritório de casa, porque eu já trabalho em casa há muitos anos, né? Eu já sou um aposentado há muitos anos, vamos dizer assim, um aposentado ativo, né? O que que eu faço? Eu me troco todo dia pela manhã, eu desço no mesmo horário, eu tenho a minha pausa do almoço, eu começo à tarde, eu tenho a minha pausa de café, porque em casa, quando você está trabalhando na internet, você acaba esquecendo de fazer a pausa para o café. Na pausa para o café, eu ligo para Esses dias eu tenho um mentor meu, que é um amigo da Ambev, um sócio Ambev. Nós fizemos um happy hour juntos para bater papo online. Abrimos uma cerveja, ele na casa dele, eu na minha casa, e tomamos uma cerveja juntos. Porque o contato social só não está físico. Mas eu já não abraçava e beijava muito ele mesmo durante os nossos chopp junto. Então vamos tomar um chopp online, tomar um vinho online, bater papo com os amigos, porque isso faz parte da convivência cerebral. O ponto interessante quando a gente põe a neurociência dentro de tudo isso é que o nosso cérebro não sabe a diferença se a gente está fisicamente ou não. É a mesma coisa quando você está vendo um filme que você tem lá emoção boa ou ruim num filme de terror você se assusta. É a mesma coisa, se você se concentrar, que você está com seus amigos, você está tomando um vinho com eles e bater no seu papo e vai ficar bêbado na internet, só não vale gravar, né? E só põe uma regra, não vale gravar, né? Você consegue alterar a sua dinâmica mental. Então, um dos pontos importantes é você se dar descanso e saber que você não vai ser o super-homem, você vai ter que parar. Você vai ter que ter momentos que você vai falhar. Outro ponto importante, Bruno, é a falsa ilusão que nós vamos acertar. Cara, nós vamos errar muito, porque é um processo dinâmico e de aprendizado, como é a vida toda. Quem está nas empresas de tecnologia, quem faz inovação, aprende a errar. A diferença do público americano com o público brasileiro é uma coisa chamada willing to fail. Eles têm uma disposição maior para errar. Quando a gente sabe que a gente vai errar, então aí, se você pega a estatística do Messi, estatística real, do Cristiano Ronaldo, 10 faltas fora para cada uma que ele acerta. Se ele se concentrar nas 9 que ele errou, ele entra em depressão e acha que é um mau jogador. Só que ele se torna o melhor batedor de faltas só focando em uma. Então vamos focar naquilo que a gente vai fazer certo, porque errar eu, Luciano, vou, Bruno vai, o Bolsonaro vai, o Dória vai, o Trump vai. Doesn't matter. Não tem nenhum problema errar. É um processo de aprendizado.
Se a gente entende isso como um Muito mais processo complicado agora numa fase de crescimento exponencial de qualquer coisa, né? Inclusive de contágio de vírus, né? Quer dizer, a exponencialidade é o grande problema hoje, o grande desafio. Qual que é a técnica para isso? Se alguém quiser essa técnica depois, me pede que eu te mando. Chama-se Blitzscaling. Nós tivemos uma unidade do OPM, lá na Harvard, em agosto do ano passado, onde a gente estudou o Blitzscaling. O Blitzscaling é quando as coisas crescem no exponencial e a sua decisão de ontem ou de hoje de manhã já não funciona mais. Então, quem cresce exponencialmente uma empresa, imagina a gente que em 2018 adquirimos 102 participações, dá praticamente a aquisição de 2 empresas por semana. Você imagina que eu não conseguia atualizar qual era o meu portfólio de negócio. A aquisição era louca. A gente sabia que a gente ia errar em 80%, mas que os 20% que a gente acertava ia ser fantasticamente maior. Então, quando você trabalha com esse volume de dados, com esse volume de informação, não se preocupe com o erro, ele vai acontecer, ele é natural do processo. Se preocupe com os 10, 20% que se acerte, porque os 10, 20% vão pagar suas contas e vão fazer seu negócio pegar tração. Então, quando você muda essa visão, que você falou ali do copo cheio, copo vazio, de focar no seu acerto, naquilo que você tem de bom, manda lá no meu inbox que eu mando para você, tá? Quem quiser, tem lá minhas redes sociais, é Luciano Vital, tanto no LinkedIn, como aqui no Instagram, no Facebook. Manda lá que a gente manda, ou para o Bruno manda também. Então, esse é um ponto importante, Bruno, de a gente se focar agora na transformação positiva. Porque erro nós vamos ter. Eu não estou preocupado com as minhas empresas que vão quebrar. Vai fazer parte do jogo quebrar. E às vezes quebrar não é tão ruim. Mandar embora não é tão ruim. Você já vai limpar aquela equipe que não estava tão boa e vai se focar só naquilo que era bom. Né? A natureza preservar faz quem realmente isso. estava trabalhando, né? Gente, a natureza faz isso. Ela faz isso a cada 3 meses. Ela renova as folhas, renova as plantas. É o processo natural. Se a gente tinha a falsa ilusão que o nosso negócio ia durar para sempre, quem era meu mentorado, quem via minhas palestras, quem participava dos meus grupos, sabia que isso daí era morte, era natural e necessário. Você ia ter que... Eu brincava e eu usava uma expressão nas minhas mentorias que era o seguinte: você está hoje no velório do seu negócio. Você só não sabe se você vai enterrar ele hoje ou não, mas ele já está morto. Agora, o que você tem que decidir é como é que você ressuscita ele. Esse era o tema da minha mentoria. Porque todos os negócios já estavam mortos, já estão mortos. Você vai ter que ressuscitar. O Facebook tem que se atualizar diariamente. Senão vai vir alguém e vai jantar ele. O Google, a Amazon. Então você vê a Amazon que já estava saindo do mundo só online e vindo para o mundo presencial, comprando Whole Foods nos Estados Unidos. Ou seja, gente, é um mundo que ele vai ficar entre o online e o presencial, entre vidas e dinheiro. Esse trade-off vai ficar e cada hora a gente vai ter que ajustar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, fugir das radicalizações, apesar que quando você radicaliza, você cresce exponencialmente. Então, quando você achar uma oportunidade, radicalize nela e cresça, e sabendo que mesmo esse crescimento vai morrer lá na frente. Você vai ter que reinventar seu modelo de negócio, vai ter que reinventar seus clientes. Então, é um processo dinâmico de aprendizado. Bruno, eu tenho treinado a minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, quem conhece minha família, todo mundo me chamava de louco quando eu mudava de país a cada 1 ano. Nós estávamos mudando para Milão, eu estava com toda a estrutura pronta e tive que abortar o processo e voltar para o Brasil. Você conhece minha história, sabe disso? O que acontece? O que eu fazia com a minha filha? Ela tem que mudar de escola, de cidade, de casa, de brinquedos, de amigos a cada 1 ano e meio. Porque o processo de adaptação vai impor isso para ela na vida, como está impondo para a gente hoje. Então ela tem que se adaptar da escola do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para a Itália. Da Itália teve que voltar para o Brasil e do Brasil teve que ir para o online agora. Está tendo aula online hoje, meu filho, seu filho, todo mundo. Então, esse processo de adaptação, ele é do ser humano. O que faz a gente, então, Luciano, ter uma segurança? A nossa segurança é que tudo vai mudar a todo minuto. Né? Parafraseando aquele nosso maluco beleza, é uma metamorfose ambulante. E é isso mesmo. A gente vai ter que se transformar, as nossas empresas,
as nossas famílias. A nossa família tem que estar sempre junto. Estou aqui com a minha cunhada, que passou há pouco tempo por uma situação de saúde sozinha, dela, que não era o vírus, mas foi uma outra doença, se superou maravilhosamente bem, saiu de lá mais bonita, mais magra, mais linda e mais inteligente. Então, esse é um processo natural da vida, gente. Não adianta a gente chorar. Daqui para frente, cada vez mais as transformações vão ser mais rápidas, mais radicais, mais potentes, e é esse o vai viver. Se não for o vírus, vai ser o Trump. Se não for o Trump, é a economia. Se não for a economia, é o Uber. Se não é o Uber, é o Airbnb. A diferença dessa é que é para todo mundo. Então, eu brinco, se quem jogou o Banco Imobiliário, jogou o Monopólio, a gente só tirou aquela cartinha que é volte 3 casas, volte lá para a casa inicial. Todo mundo na casa inicial podendo reinventar o seu negócio. Todo mundo está na mesma situação. Tem que refazer planejamento estratégico, refazer planilha financeira, refazer a estratégia, repensar consumidor, seja ela a Mercedes, seja ela o Google, seja ela o Luciano Vital, o Bruno, todos nós estamos no mesmo patamar agora de ter que mudar o jogo. Esse é o grande desafio, né, Luciano? Por isso que eu falo muito, né? O desafio não é esperar muito acontecer nessas variáveis externas, né? A gente mudar internamente, ou estar preparado para mudar internamente quando os fatores externos eles chegarem. Eu estava na China em novembro e dezembro do ano passado, e aí isso é uma coisa que eu contei na live de segunda-feira. Eu estava em Guangzhou, que é a 4ª maior cidade da China, que fica no Vale do Silício Chinês. Isso é uma coisa muito interessante. E a gente estava jantando num restaurante aberto e vendo o skyline da cidade, né? Os prédios de 70 andares, uma coisa assim absurdamente moderna. E eu conversando com o advogado de lá, um dos principais escritórios, eu falando, enfim, como é que é a construção da cidade, como é que começou? Ele falou, Bruno, tá vendo isso aqui? Então, todos aqueles prédios maravilhosos, 70 andares, iluminados, há 15 anos, era um pasto. Era um pasto. Não tinha absolutamente nada. Há 15 anos, a minha rua aqui é a mesma. Talvez um outro prédio foi construído, mas basicamente ela é igual. De 15 anos para cá não mudou nada. Até o asfalto é o mesmo, só foi recapeado alguma coisa. Brasil é assim. Então, aí eu perguntei, mas qual é o segredo da China? Ele falou, a gente tem aqui um negócio que é o seguinte, um ditado, a gente fala em inglês, logicamente, try first, ou seja, muita tentativa. Que é muita coisa que você fala também, de sempre repetir, né? Repita o seu método, vai em frente, não pode parar. Que é bem nessa linha do que você está falando. E você vê, né, Bruno? Essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, eu e você tivemos ela no final do ano, regado a um bom vinho lá no Toscano, dentro da Harvard, né? Onde participei só eu e você. O que está diferente nisso? Nós estamos participando da mesma conversa de transformação, já falamos em transformação digital, em novos mercados, em ir para o mercado da Índia, fomos juntos para o mercado da Índia, estamos operando lá, só que a gente fazia isso privado, hoje nós estamos fazendo em grupo, isso é bacana, então isso fortalece, e o que eu estou vendo aqui, e aí falando um pouco de fatos, se eu puder entrar um pouco nisso, primeiro fato, então vamos falar um pouco de tendências, o que vem pós-crise, né? O que vem aí pela frente? Número um, importante, qual é a tua visão para o futuro, né? Número um, as relações humanas saem fortalecidas. Por quê? Número um, gente, as outras crises, a gente tinha um inimigo humano. Era o Al-Qaeda, era o Bin Laden. Graças a Deus, nessa crise, nós temos um inimigo que a gente só via em filme, né? Era um alien, né? Um vírus que... Então, você só tinha esse cenário em filmes. Então, nós temos todos os humanos unidos brigando contra um inimigo único, que é o vírus. Todos os bancos centrais brigando para as empresas e para todos os países saírem vivos. Porque existe uma interdependência. Então, eu acho que esse é um ponto vital de transformação. O mundo sai mais unido. O mundo sai entendendo mais a interdependência entre os seres humanos, a interdependência entre mercados, a interdependência entre fornecedor e empresa, entre funcionário e empresa, empresa e funcionário. As relações humanas saem fortalecidas. Ponto 2, a gente começa a entender que a nossa relação humana não é mais com quem está só no nosso vizinho. Tem aqui... A maioria não conheço, tanto faz. Nós estamos ligados juntos, vamos estar nos conectando. Então, as conexões humanas saem diferentes. O que a gente tem, Bruno? A gente tem alguns pontos que são estatísticos, tá? E aí vamos entrar nas estatísticas. Cenários para a gente. Se tudo caminhar
como está caminhando na Itália, nós devemos ter um cenário de uma morte para cada 10 mil habitantes. Por volta de 20 mil mortes. Se a gente extrapolar isso para o Brasil, o que nós devemos ter? Se a gente não tiver nenhum ponto novo, positivo ou negativo, a cura ou o agravamento da doença, se a gente for nesse cenário que está se desenhando, o que a gente deve ter? A gente deve ter uma situação de quarentena em abril, porque o nosso pico deve ser final de abril para começo de maio. Isso. Por mais que tente se relaxar, vai acontecer um efeito como na Inglaterra, nós vamos ter que voltar para dentro de casa. Pode sair. E agora com o primeiro-ministro infectado, né? Boris Johnson. Então a Inglaterra tem que tomar. Então, por mais que esteja brigando lá, dois caras brigando na televisão, abre, não abre, gente, vai ter que voltar para dentro de casa, porque o pico nosso, se não surgir nenhum tratamento, se não surgir nenhum fato novo, na linha de tendência que está, nós vamos ter quarentena em abril, começo de maio, começa a se relaxar a quarentena em maio, tem-se uma retomada de atividades junho e julho, e o mercado bomba em agosto e setembro. O efeito rebote do mercado vem em agosto e setembro. Então a gente tinha, se você olha as outras entrevistas que eu dei, um cenário de 90 dias, e depois a gente tem um cenário mais ali para frente de retomada. O que acontece nesse cenário de 90 dias? Tanto que os bancos já estão trabalhando com esse cenário. Então vamos a fatos, tá? Vamos se ater a fatos. O que os bancos deram? Um pedal. Luciano, só te interromper um minuto, parcela. A gente tem mais uns 3 minutinhos, porque senão o Instagram vai derrubar nossa live, tá? Depois de uma hora o Instagram derruba. Então a gente tem mais uns 3 minutinhos aí para fechar. Então, fechando aqui. Depois a gente pode até fazer uma outra live semana que vem, outro dia. Se alguém quiser, me chama que a gente faz um efeito de 90 dias. Os bancos já estão pedalando as parcelas de juros para 90 dias. Ou seja, a gente deve ter um cenário crítico em 90 dias e uma retomada a partir daí. O que você tem que refazer? O seu planejamento estratégico, reestruturar sua empresa, proteger caixa. Se você quer liquidez, dinheiro, tem imóveis, precisa de planejamento, precisa de liquidez no teu negócio, nós estamos com um plano, junto com indianos e americanos, para investimento no Brasil. Os investidores continuam, nós vamos precisar de muitos advogados com a gente, então convocar os advogados para estarem junto com a gente, para ajudar a reestruturar essas empresas, porque é esse o movimento do Brasil. Reestruturação é a palavra, transformação, ir para frente e evoluir o teu negócio para a nova fase que vem pela frente. Não vai voltar para o que era, ele vai para um novo patamar. Se adeque para abraçar esse novo patamar. Esse é o caminho. Luciano, perfeito, endosso todas as suas palavras, uma live excelente. Eu acho que dá uma tentar achar uma luz, não digo nem no fim do túnel, porque a gente, enfim, não está nem tanto assim tão longe. Eu acho que tem que caminhar, trabalhar muito, criar uma rotina e tocar o nosso barco. Tá bom? Então, muito obrigado, meu amigo, pela tua disponibilidade, um bom trabalho, um bom dia. E a gente se fala então numa próxima oportunidade, tá? Tenho certeza que muito em breve. Legal, Bruno. Obrigado a todos que estiveram presentes. Um abração. Aqui. Obrigado. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.